Você sabia que muitas pessoas trabalham, se esforçam, fazem de tudo para vencer e mesmo assim continuam presas no aperto financeiro? Você sabia que em muitos casos o problema não está no salário, nem na sorte, nem no destino, mas dentro da própria casa? Talvez agora mesmo, enquanto você escuta essa história, exista algo aí ao seu redor que esteja bloqueando sua prosperidade, silenciosamente. E o mais assustador é que quase todo mundo tem. Agora, deixa eu te contar uma história. Laine estava sentada na sala, tomando café com sua tia, uma senhora simples, de olhar profundo e voz calma. A casa estava em silêncio, quebrado apenas pelo tilintar da xícara. De repente, a tia olhou ao redor e seus olhos pararam em um objeto quebrado sobre a estante. Laine, você já reparou como sua casa anda falando sobre a sua vida? Laine franziu a testa. Como assim, tia? A senhora apontou para o objeto. Essa é a primeira coisa que bloqueia a prosperidade. Coisas quebradas dentro de casa. Quando você aceita o quebrado, você ensina ao mundo que a sua vida também pode ficar assim, incompleta. Laine sentiu um arrepio. A tia então olhou para um canto cheio de caixas e coisas acumuladas. A segunda coisa é o excesso. Coisas guardadas que você não usa mais ocupam o espaço daquilo que Deus quer te entregar. Laine engoliu em seco. Depois, a tia segurou um porta-retratos. A terceira coisa são objetos ligados à dor. Presentes, lembranças, tudo que carrega mágoa mantém o passado vivo e prende o seu futuro. O ar da sala parecia mais pesado. A senhora se levantou lentamente, passou a mão por uma mesa empoeirada. A quarta coisa é a negligência. Quando você deixa sua casa suja, você está dizendo sem perceber que desistiu do seu próprio lar. Laine sentiu vergonha. Então a tia parou no centro da sala e falou mais baixo. E a quinta coisa é a mais importante de todas: a ausência de Deus neste lar. Laine sentiu o coração apertar. A tia segurou sua mão. Prosperidade não entra onde Deus não é convidado. Naquele momento, Laine se levantou, abriu as janelas, deixou a luz entrar, começou a separar, limpar, tirar o que estava quebrado e pesado. E enquanto fazia isso, ela falou em voz baixa: Senhor, eu entrego esta casa nas tuas mãos. O ar mudou, o ambiente parecia mais leve. Algo invisível começou a se mover naquele lar. E o que aconteceria a partir dali ainda estava apenas começando. Laine respirou fundo, como se estivesse criando coragem para algo que ia muito além de uma simples arrumação. Pegou um saco grande de lixo e começou a andar pela casa devagar, observando cada canto com novos olhos. Primeiro foi até a sala. Aquele vaso rachado ela segurou por um instante, depois colocou dentro do saco. O porta-retrato quebrado? Também. A cadeira bamba, que sempre ameaçava cair, foi a próxima. Cada objeto que caía no saco fazia o peito dela ficar um pouco mais leve, como se algo invisível estivesse sendo retirado de dentro dela. A tia observava em silêncio até murmurar: tudo que está quebrado segura a energia do fracasso, e você não nasceu para viver assim. Laine então abriu o armário. Encontrou roupas que não usava há anos, sapatos esquecidos, bolsas guardadas apenas por apego, coisas que um dia foram importantes, mas que agora só ocupavam espaço. Ela colocou tudo em outro saco com cuidado. Esses ainda podem abençoar outras pessoas, disse a tia. Quando você doa, você mostra ao céu que confia que coisas novas podem chegar. Laine sentiu algo diferente no coração. Não era tristeza, era libertação. Ela foi até o quarto, pegou aquele presente de alguém que a feriu profundamente. Segurou por alguns segundos, respirou fundo e então colocou no saco do lixo. Eu libero, sussurrou. O ar parecia mais leve a cada coisa que saía. A casa ia ficando mais vazia, mas, ao mesmo tempo, estranhamente mais cheia de paz. A luz entrava pelas janelas, o chão aparecia,
Os cantos respiravam. E a tia sorriu, olhando ao redor, porque sabia, quando você começa a limpar o que está fora, algo muito maior começa a se mover por dentro. A tia não aguentou ficar só olhando. Ela arregaçou as mangas, pegou outro saco e disse: "Anda, Laine, isso aqui não é só faxina, é libertação." As duas começaram a andar pela casa. A tia foi até a cozinha, abriu gavetas, tirou utensílios quebrados, copos lascados, potes sem tampa. Nada rachado, nada incompleto. Sua vida precisa de coisas inteiras, dizia enquanto jogava tudo no saco. Laine no quarto dobrava roupas boas, separando com cuidado. "Essas aqui ainda podem aquecer alguém", ela falou, colocando tudo no saco de doação. A tia sorriu. Quando você abençoa alguém, você abre uma porta para ser abençoada também. Elas passaram pela sala, tirando papéis velhos, revistas, enfeites sem sentido. O espaço ia ficando mais limpo, mais claro, mais leve. Em um canto, a tia encontrou um objeto antigo. "Isso aqui carrega história demais, e nem toda história precisa continuar morando com você." Ela colocou no saco do lixo. Laine sentiu um arrepio, mas também uma paz. A casa já não parecia a mesma. O ar parecia diferente. Até o silêncio soava mais suave. E sem perceber, enquanto limpavam, algo invisível começava a se alinhar naquele lar, como se o céu estivesse respondendo cada movimento delas. Quando terminaram de separar tudo, os sacos estavam alinhados perto da porta, os de lixo de um lado, os de doação do outro. Laine ficou parada olhando para eles, como se estivesse olhando para partes da própria vida que finalmente tinham sido organizadas. A tia colocou a mão em seu ombro. "Você está sentindo, não está?" "Estou. Parece que minha casa está respirando", Laine respondeu baixinho. A tia abriu a porta da frente. O vento entrou, fazendo as cortinas se moverem. Agora vem a parte mais importante. Elas começaram a levar os sacos quebrados para fora. Cada passo até a lixeira parecia tirar algo pesado de dentro de Laine. Quando o último saco de coisas quebradas foi jogado fora, a tia falou: "O que era de dor, de atraso e de fracasso ficou para trás." Depois elas pegaram os sacos de doação. "Esses vão levar bênção para outros lares, e bênção sempre volta", disse a tia. Laine sentiu um calor no peito. Quando voltaram para dentro, a casa estava diferente, mais vazia, mas estranhamente mais cheia de paz. A tia fechou a porta, caminhou até o centro da sala e disse: "Agora, Laine, esse lar está pronto para receber algo novo." Laine respirou fundo. Ela olhou ao redor como se estivesse vendo sua própria vida pela primeira vez. E algo dentro dela começou a sussurrar que aquela limpeza era só o começo. Laine ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquela nova energia que preenchia a casa. O sol entrava pelas janelas abertas, tocando o chão limpo, as paredes, os móveis, como se estivesse abençoando cada canto daquele lar. Ela respirou fundo. Era a mesma casa, mas não era mais o mesmo ambiente. A tia caminhou devagar até a mesa e pousou a mão sobre ela com respeito. Agora que o espaço foi limpo, é hora de consagrar. Laine ergueu os olhos, curiosa e emocionada. Consagrar? A tia assentiu. Sim, porque casa sem direção espiritual vira só paredes e teto. Mas casa entregue a Deus vira abrigo de milagres, descanso e provisão. Os olhos de Laine se encheram de lágrimas. A tia a chamou para o centro da sala. As duas ficaram ali, de mãos dadas, no meio daquele espaço que antes estava cheio de coisas e agora estava cheio de paz. O silêncio era diferente. Era um silêncio vivo. "Repete comigo se você quiser", disse a tia com voz suave. Laine fechou os olhos. "Senhor, eu entrego este lar nas tuas mãos." Ela repetiu, sentindo as palavras atravessarem o peito. "Que tudo o que entrou aqui sem a tua permissão seja retirado." Sua voz tremia, mas algo dentro dela se fortalecia.
e que a tua paz, a tua provisão e a tua prosperidade encontrem espaço para habitar aqui. O ar parecia mais leve a cada palavra. Quando abriram os olhos, algo estava diferente. Não dava para explicar, não dava para tocar, mas dava para sentir. A casa parecia mais clara, mais tranquila, como se tivesse sido envolvida por uma presença invisível. Laine sentiu o coração aquecido. Ela sabia, lá no fundo da alma, que aquela entrega tinha feito algo se mover no mundo espiritual. Portas que estavam fechadas havia muito tempo começavam, lentamente, a se abrir. Laine caminhou lentamente pela casa depois da oração. Passava a mão pelas paredes, pelos móveis, pelo encosto do sofá, como se estivesse tocando um lugar novo, mesmo sendo o mesmo lar de sempre. Cada passo parecia leve, cada respiração parecia mais profunda. Engraçado, ela murmurou, parece que até o ar mudou. A tia sorriu com doçura. Mudou sim. Quando você limpa o que pesa e entrega o que sobra a Deus, o ambiente responde, a casa sente, o coração sente. Laine foi até a janela da cozinha. O sol refletia no vidro e o céu parecia mais azul do que ela se lembrava. Tia, será que agora as coisas vão começar a melhorar? Perguntou, quase com medo de criar esperança. A senhora se aproximou devagar e ficou ao lado dela. Prosperidade não chega correndo, disse. Ela chega quando encontra um lugar preparado para ficar, e hoje você preparou esse lugar. Laine respirou fundo. O peito que antes vivia apertado agora estava tranquilo. A casa estava simples, organizada, aberta, como se estivesse esperando algo novo entrar. E sem saber explicar exatamente o porquê, Laine sentiu que aquela limpeza não tinha mexido apenas nos móveis. Tinha mexido em memórias, em dores antigas, em esperanças esquecidas. Era como se, junto com a poeira, ela tivesse varrido para fora tudo aquilo que a impedia de avançar. E ali, naquele lar agora leve, algo começava a se reorganizar, não só ao redor dela, mas dentro dela também. Laine sentou no sofá, agora livre, sem tralhas ao redor, sem aquela sensação de sufocamento que antes fazia parte do ambiente. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio de paz, de descanso, de algo finalmente em ordem. A tia veio da cozinha com 2 xícaras de café quente e entregou uma a ela. Você percebeu? Disse baixinho, quase como quem não quer quebrar aquele momento. Quando você organizou a casa, você organizou o coração. Laine segurou a xícara com as 2 mãos. Os olhos marejados refletiam a luz que entrava pela janela. Parece que algo pesado foi embora, ela sussurrou. Foi sim, respondeu a tia com firmeza e carinho. Você abriu espaço para o novo. E quando o espaço existe, o céu preenche. A luz do fim de tarde invadia a sala, tocando o chão limpo, os móveis simples, as paredes claras. Tudo parecia mais vivo, mais leve. Laine olhou ao redor e sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Esperança. Talvez a prosperidade não seja só dinheiro, ela murmurou. Talvez seja viver em um lugar onde a paz consegue ficar, onde o coração não vive mais apertado. A tia apertou sua mão com ternura. E quando a paz entra, o resto sabe o caminho. A provisão encontra a porta, as oportunidades acham o endereço. A casa agora estava pronta, não porque estava perfeita, mas porque estava aberta. Aberta para o bem, aberta para o novo, aberta para Deus. E ali, naquele lar simples, limpo e cheio de luz, algo invisível começava a florescer, como uma promessa silenciosa de dias melhores, de portas se abrindo, de uma vida que finalmente começava a se alinhar com aquilo que Deus sempre quis entregar. Se essa história falou com você, não foi por acaso. Talvez enquanto você ouvia, Deus estivesse te mostrando que chegou a hora de mudar algo dentro da sua casa e dentro de você. Às vezes a prosperidade não demora porque Deus não quer nos abençoar.
ela demora porque o ambiente ainda não está preparado para receber o que ele quer entregar. Agora eu quero te convidar a fazer algo especial. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser por sua casa, por sua família, por suas finanças, pela sua saúde ou pela sua paz interior. Nós vamos ler cada pedido, vamos orar e creia, Deus vai agir. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e trazem direção para a sua vida. Deixe o seu like porque quando você faz isso, o YouTube leva essa palavra até alguém que também está precisando de um milagre. Compartilhe com uma pessoa que você ama, porque talvez essa mensagem seja a resposta que ela estava esperando. E que a sua casa se torne um lugar onde você sinta paz ao chegar. Que seu coração volte a ter esperança mesmo em meio às lutas. Que seus dias sejam marcados por portas abertas, provisão e tranquilidade. Que Deus entre no seu lar, organize o que está fora do lugar, cure o que foi ferido e libere prosperidade sobre a sua vida. Que você comece a perceber pequenas mudanças que vão se transformar em grandes milagres. E que, assim como na história de Laine, o seu lar também se torne um espaço preparado para receber tudo aquilo que Deus já planejou para você. Amém.